Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês uma metodologia que vai ensinar vocês a priorizar suas tarefas, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm dificuldades nisso, mas além de ensinar a priorizar, eu vou dar exemplos e também o que vocês precisam fazer com as tarefas depois que vocês aprenderam a priorizar. Porque sim, existem muitas pessoas que sabem o que verdadeiramente é importante, sabem que aquilo que não é importante só as prejudica, mas não sabem o que fazer com essas tarefas. E hoje eu vou mostrar para vocês, baseada na matriz de Eisenhower, o que você deve fazer com cada uma dessas tarefas. Mas antes de falar sobre a matriz de Eisenhower, eu quero que vocês curtam, peço que vocês curtam, comentem, mande para os seus amigos e familiares e mande para quem você quiser, na verdade, esse vídeo, porque nesse momento de crescimento do canal, a interação, o engajamento de vocês é muito importante. Então comente aqui embaixo se esse vídeo vem fazer sentido para vocês, venha fazer sentido para vocês. Se vocês não acharam que fez sentido, também comente, deixe o seu feedback é muito importante para nos ajudar a crescer. Voltando, antes de falar sobre a matriz do Eisenhower e falar quem foi Eisenhower, eu quero fazer uma distinção e que vocês aprendam essa distinção, que ela é muito importante. O que são tarefas importantes e o que são as tarefas urgentes? As tarefas urgentes são aqueles focos de incêndio, né? Que todo mundo tem e é inevitável durante o dia. Todo mundo precisa resolver problema, apagar incêndio durante o dia e não tem como fugir. Existe como amenizar e tem como amenizar. Existem técnicas para amenizar essas tarefas urgentes, mas não tem como fugir. E se não tem como fugir, se a gente fica o dia inteiro fazendo tarefas urgentes, apagando incêndio, resolvendo problema, a gente vai passar um dia muito ansioso e estressado. E esse é o problema de passar o dia inteiro fazendo só tarefas urgentes. As tarefas importantes, por sua vez, são aquelas que a longo prazo irão nos levar para o próximo nível. São aquelas tarefas que vão fazer a diferença na nossa vida. São aquelas tarefas que vão fazer a gente se desenvolver como pessoa e como profissional. E é por isso que a gente tem que dedicar muito tempo da nossa vida e planejar muito tempo da nossa vida para as tarefas importantes. E por que eu falei da diferença entre tarefas urgentes e importantes para vocês? Porque a matriz de Eisenhower, e Eisenhower se chama Dwight Davis Eisenhower, essa matriz foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. E esse cara, o Eisenhower, foi presidente dos Estados Unidos na década de 50. Ele veio a falecer na década de 60, acho que foi em 68 ou 69. E essa matriz foi tão importante para nós que quase 100 anos depois, hoje em 2022, 80 anos depois, as pessoas continuam ensinando, tanto que eu estou aqui ensinando para você sobre essa matriz. De tanta diferença que esse cara fez na vida das pessoas. E quando um cara é muito bom, quando um cara faz algo realmente muito importante, passam anos, passam 80 anos e isso continua fazendo sentido. E o Eisenhower é um exemplo disso. A matriz de Eisenhower, ela é dividida em 4 quadrantes, ela está aqui do lado. Esses 4 quadrantes têm referência em urgência e importância, como vocês podem ver. O primeiro quadrante, ele é feito das tarefas que são urgentes e importantes. E sempre que a gente fala, sempre que eu ouvi da matriz de Eisenhower, antes de entrar propriamente dito nesse quadrante, eu senti falta de exemplos práticos. E eu quero que vocês entendam que é realmente difícil. Eu entendo porque as pessoas não dão exemplos práticos na matriz de Eisenhower. Porque esses exemplos são muito individuais. O que é importante para mim pode não ser para você. Tem muito a ver com o seu estilo de vida, com as suas metas. E é por isso que as pessoas não usam esses exemplos. Mas eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor para usar exemplos práticos, para vocês entenderem bem como essa matriz funciona. Voltando, o primeiro quadrante são das tarefas importantes e urgentes. São aquelas tarefas, por exemplo, aquelas reuniões que você precisa fazer com a sua equipe que são importantes para definir o rumo da empresa. Ou quando um amigo, um familiar te liga e pede ajuda num momento importante da vida dele, você precisa socorrer essa pessoa. Então são todas essas tarefas que você precisa fazer agora, você precisa apagar esse incêndio. Não tem outro jeito, porque ela é importante e urgente. Você não pode deixar um amigo sem ajuda. Você não pode deixar de comparecer numa reunião que vai decidir o rumo da sua empresa. Então todas essas tarefas que são importantes e urgentes, como vocês podem ver, a gente tem que fazer agora. O segundo quadrante são das tarefas importantes, mas que não são urgentes, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse quadrante. Porque aqui está a parte mais, desculpa o pleonasmo, a parte mais importante do nosso dia. Por quê? Porque nesse momento das tarefas que são importantes, mas não são urgentes, que a gente vai dedicar tempo à nossa saúde,
que a gente vai dedicar tempo às pessoas que a gente ama, que a gente vai dedicar tempo a fazer cursos e desenvolver habilidades, que a gente vai fazer nossos hobbies. Então, para mim, essas tarefas que são importantes, mas não são urgentes, é, por exemplo, jogar futebol com os meus amigos. Eu valorizo muito isso. Apesar de não ser urgente, eu não vou morrer se eu deixar de fazer isso, é muito importante para mim e eu valorizo, é importante que eu faça isso. Então, para você pode ser, sei lá, jantar com seus amigos. Passar tempo com a família também é importante, mas não é urgente. É uma coisa que a gente deve colocar na nossa agenda, mas se a gente não fizer, não é um incêndio que a gente precisa apagar. É por isso que a gente precisa ter tanto foco nessa parte do quadrante, porque as pessoas costumam esquecer porque não é um incêndio. As pessoas passam tanto tempo no quadrante 1 apagando os incêndios importantes, que também são importantes, como eu falei, que elas esquecem esse quadrante, esquecem de planejar, e é isso que a gente precisa fazer. As tarefas importantes. Então eu vou fazer um vídeo, vou dar uma aula específica sobre como você deve planejar sua semana, e aí eu vou explicar para você o que fazer com essas tarefas que são importantes e que precisam estar nos seus dias, mas não são urgentes. O outro quadrante são de tarefas urgentes, mas que não são importantes. E essa é aquele tipo de reunião, é o melhor exemplo que eu encontrei. Aquele tipo de reunião que a sua equipe, a sua empresa faz segunda, quarta e sexta, na primeira hora do trabalho, que se você colocar um fone nessa reunião, você não vai perder nada. Se você dormir nessa reunião, você não vai perder nada, porque nunca sai nada de importante dali. Então também são aqueles colegas que te interrompem o tempo inteiro no trabalho para te contar alguma besteira. São coisas que são urgentes porque você tem que fazer naquele momento, você não tem como deixar de ir naquela reunião, você não tem como deixar mandar teu colega longe porque ele faz parte do teu trabalho, mas que não são importantes, não vão fazer diferença na sua vida. E para essas tarefas a gente precisa delegar o máximo possível. Outro exemplo disso são os e-mails, delegar ou automatizar. Então, se aquela reunião que você precisa comparecer e tem que dar um jeito de comparecer, mas que não é importante, faça o maior esforço possível para ficar o menor tempo possível. Para falar para alguém, ó, se tiver alguma coisa importante nessa reunião, me avise, mas eu não vou perder meu tempo mais nisso. Então, as coisas que são urgentes, mas não são importantes, a gente tem que achar alguém, delegar para alguém, ou automatizar, como são os e-mails, para que só chegue as partes importantes na gente, a gente não perca tempo com aquilo que sim é urgente, mas não é importante. E o outro quadrante, o quarto e o último quadrante, aquilo que não é nem importante, nem urgente, e são aqueles grupos de WhatsApp de piada, aquelas piadas que o tio te manda todos os dias, porque não são engraçadas, mas vocês têm que responder. Tempo que a gente fica nas redes sociais e passando o Instagram e aqui no YouTube, vendo vídeos que a gente não sabe por que tá vendo, tá procrastinando. São coisas que não são importantes e nem urgentes, e que todo mundo tem essa parte. O que a gente tem que fazer com essas tarefas? Elimine. Eu sei que muita gente gosta de ficar no Instagram, no YouTube, mas diminua o máximo que você conseguir no seu dia, ou use em momentos estratégicos de descanso, em momentos que você está recarregando a bateria, em intervalos que não vão te prejudicar. Mas diminua o máximo que você conseguir essas tarefas que não são importantes nem urgentes. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, que essa matriz tenha feito sentido para vocês. Como vocês podem ver aqui, essa é a matriz de Eisenhower. E eu me esforcei para trazer os exemplos, mas como eu falei, os exemplos são muito individuais e cada um sabe o que é importante e o que não é, o que é urgente na sua vida. Então espero que tenha feito sentido para vocês e se fez, curta, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares. Eu espero vocês nos próximos vídeos.